Quando você entra dentro do cárcere, você já meio que você acorda de manhã e tem uma tela assim da sua vida estampada assim, sabe? E aí começa a vir tudo na sua mente. Fala, meu Deus, olha onde é que eu tô, né? Meu Deus, aí você começa a ver, você vê sua família, você vê seus filhos, você vê a vida que você tava até ontem. Ontem eu tava lá fora e hoje eu tô aqui, preso. Meu Deus do céu. O cárcere, ele é algo que ele te destrói por dentro. Ele tira os seus melhores sentimentos ali, ele faz você, em primeira instância, desacreditar de você, ele faz se sentir um lixo. Ele te trata mal. Perdi meu pai quando eu estava no cárcere, perdi minha mãe, então são marcas muito importantes, né, que ficaram, e todo o tempo que eu estive preso que eu perdi, né, um bom tempo da minha vida, sendo que foi um período que eu poderia ter crescido em todos os sentidos, né, então ficou e é uma coisa que você nunca vai esquecer, né. Eu acho que foi a gravidez, viu? Acho que essa aí foi a que mais, nem a que eu fui presa sem ter nada a ver, me doeu mais de ter um filho no presídio, de não poder a minha família ir lá me visitar. A família sofre mais do que a gente, porque a gente escolheu aquele caminho. A família está pagando um preço de um erro que você cometeu, né? Então isso daí, passados os anos, fez com que eu me autoanalisasse e falasse, opa, meu, você acha que seu filho merece passar por isso? Carregar um fardo que é seu, pô. Meus fantasmas, quem me leva aos meus fantasmas, quem me salva dessa espada e me diz onde é a estrada. Me chamo Evelyn Dandaro dos Santos, tenho 29 anos, sou esforçada, forte, sou batalhadeira e também sou ex-presidiária. Eu fui pra cadeia com 19 anos, saí com 37. Se eu continuasse, permanecesse no crime, eu ia ficar mais 50, 60 anos na cadeia e acho que a vida não tá tão gostoso o mundo aqui fora para você ir e vir, você ter possibilidades. E minha vida hoje tem muitas possibilidades. Hoje faz 4 anos e 4 meses que eu estou em liberdade e minha vida mudou totalmente. Eu tive 2 passagens, né, no tráfico de drogas. Eu já fui usuária de droga também, né? Aí eu, em 2006, foi quando eu estava num hotel lá na Cracolândia, né? Que eu fiquei 12 anos lá na Cracolândia usando droga. E quando eu estava no hotel lá usando droga, a polícia entrou, o DENARC entrou lá dentro do hotel. Como tinha outros traficantes também, ele foi e me levou junto, né? Me levou junto, jogou uma droga na minha mão, que não era minha, né? E falou que eu ia junto com eles. E eu fazia o quê? Eles eram a polícia, né? Aí eu fui, aí eu peguei com eu e mais 10 pessoas, 10, 12 pessoas, pegamos 10 anos e 6 meses. Aí eu fiquei 6 anos no fechado. Depois disso, nunca mais na minha vida eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia usar droga. Só que aí, depois de 4 anos, eu voltei pra vida do crime de novo, né? Eu comecei a vender fone de ouvido no trem, tudo, ainda começava a ganhar um dinheirinho. Só que aí um dia o guarda pegou a minha mercadoria e aí eu desvirtuei a mente e voltei para o tráfico de droga de novo. Não como usuária, e sim como traficante. Sou Claudinei Ribeiro da Silva, né? Eu tenho 49 anos, sou casado, tenho 3 filhos, tenho 3 netos e hoje sou um cara transformado, né? Um cara mudado. Tenho uma história aí para contar, né? Tem uma história legal para contar aí. Meu nome é Jorge, eu tenho 42 anos, passei uma boa parte da minha vida privado da minha liberdade e hoje me encontro em liberdade, né? Já faz quase 4 anos e tenho uma nova vida, estou traçando uma nova história, longe do crime, longe das coisas que me levou a uma prisão e estou procurando cada dia melhorar e me adaptar, né?
porque eu passei uma boa parte da minha vida preso, então, infelizmente, a gente cria hábitos e, infelizmente, fica com sequelas devido aos anos preso, privado da liberdade, né? Para eu contar o que aconteceu comigo no crime, eu preciso voltar um pouco na minha história para você ter um entendimento o porquê que eu fui parar no crime, né? E aí a história não é muito alegre não, né? Em 2001, em 98, o país passou por uma crise muito difícil, mudança de governo e tal, e eu trabalhava para sustentar minha mulher e meus 4 filhos. E aí eu acabei perdendo meu emprego e eu fiquei desempregado. Cheguei ao cárcere com envolvimento nos meus 13 por 14 anos. Um namorado que misturou com droga, em amizades. Isso foi levando tempo a essas amizades e conhecimentos que me levaram a isso. Quando eu tinha 15 anos, eu tive a oportunidade e me ofereceram para carregar droga, para participar de uma organização criminosa, o qual a minha necessidade na época fez eu aceitar. Eu cheguei ao cárcere por tráfico de drogas internacional. Meu tráfico foi no Paraguai. Eu peguei 15 anos e 6 meses de sentença. Só que o mesmo juiz que me sentenciou, ele recorreu e me deu 5 anos e 6 meses. Eu fiquei presa durante 3 anos e 8 meses. E é isso, eu cheguei assim, por amizade, escolhas mais mal erradas, envolvimento que me levou a isso. A fazer, e eu fui fazendo até que aconteceu. E eu mandava currículo e nada de conseguir uma vaga de emprego. E a despensa foi ficando vazia, as contas começaram a acumular. E aí eu comecei a entrar em desespero. E aí eu fui ficando meio com autoestima muito baixa. E aí até que um dia, um filho meu, a gente tem filho assim, sempre tem um que é mais difícil, né? E tinha um que chama Bruno. E o Bruno acordou de manhã e ele falou: pai, eu quero pão. E eu falei: caramba, eu não tinha R$1 para comprar o pão. Desculpa. Eu não tinha R$1 para comprar o pão. Ele falou: pai, eu quero pão. E aí a minha mulher olhou para mim e falou: calma. Eu falei: a mãe vai... Aí ela fez um mingau, falou: tem um mingau, vou fazer um mingau. Ele vai tomar, daqui um pouco ele vai brincar e esquece. Ele foi, tomou o mingau e ele voltou em mim. Eu já tô lá na sala, já tô meio, né, meu Deus, pensando. Aí ele voltou em mim e falou: pai, você não é meu pai? Você não tem que cuidar de mim? Eu sou criança, eu quero pão. Eu não quero mingau, eu quero pão, eu quero comer pão. E aí eu peguei e falei: meu Deus do céu. Aí eu levantei naquele dia e eu fui até a padaria de um amigo meu, que era amigo meu. E aí eu me humilhei pelo meu filho. Eu falei: vou me humilhar, vou lá pedir fiado lá, vou me humilhar. E eu fui na padaria desse amigo meu e eu falei: Chiquinho, você poderia vender para mim uns pães, um leite, um café, uma dúzia de ovos? E no final da tarde, eu vou fazer um bico, no final da tarde eu te pago. E aí era no horário da manhã, onde está todo mundo descendo para comprar pão, então a padaria estava cheia. E aí ele falou em alta voz. Ele olhou para mim e falou: pô, mas todo mundo que vier pedir um pão fiado e eu vender, é melhor eu fechar minha padaria. Mas não falou para mim, ele falou para me humilhar, ele falou para todo mundo ouvir. E aí eu já estava com a autoestima lá embaixo. Eu saí de lá pior do que eu entrei, pior do que eu estava. E aí nesse dia, eu voltei para casa, cabeça baixa, destruído mais do que eu já estava. E aí eu fui na gaveta, peguei um machadinho que eu tinha, aqueles machadinhos de açougueiro,
voltei e roubei essa mesma padaria, nesse mesmo dia. E aí eu costumo dizer que a partir desse dia morreu o pai de família e nasceu o criminoso, né? O cara revoltado. Porque a partir desse dia eu nunca mais fui um cara que eu era, né? Eu fiquei grávida, né? Depois de acho que uns seis meses que eu tava traficando, eu fui presa, né? Pela civil por causa que tava tendo, como que era operação. Só que era lá em Mauá, né? Era uma operação que estava tendo, e aí eu fui presa e gestante, né? Estava grávida de 3 meses, fui parar em Franco da Rocha, fiquei lá dos meus 3 meses até os meus 8 meses. 8 meses. No intervalo desses 8 meses, nunca ninguém foi me visitar. Minha família deixou eu lá, né? Para refletir, né? Porque eles me deram tanta chance, né? Eu venho de uma família que era eu, minha irmã e minha mãe. Então, muito cedo eu escolhi, por opção também, né? Às vezes ali por imaturidade, o crime. Achando que seria uma solução da minha vida, eu poderia dar um futuro melhor para minha mãe, que sempre foi sozinha, mãe solteira. E, infelizmente, eu aprendi com a dor que o crime não leva a nada. Você pode ter milhões, conquistar o mundo, né? Porque o crime é assim, ele conquista, a maioria da parte, a juventude, né? Pelo dinheiro. Porque o poder e o dinheiro mudam muito as pessoas. Então, a juventude é iludida por isso, pelo dinheiro, a ostentação. E o dinheiro não é tudo na vida. Hoje eu sei porque a maior parte da minha vida, tenho 42 anos, fiquei privado da minha liberdade quase 17. Passei por situações muito adversas, tive muitas percas irreparáveis dentro de uma prisão. E não que me fez enxergar, mas a dor às vezes ensina também, porque é o ditado e é real. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Perdi minha irmã mais nova, a caçula, dentro de uma prisão, e eu me encontrava preso também, e me abalou bastante. E antes dela falecer, ela me mandou uma carta de despedida, pedindo que eu seguisse um caminho melhor. E parecia que ela sabia que algo ia acontecer na vida dela. Então, eu, por ela, por mim, pelos meus filhos, pela minha família, eu decidi, com muita dificuldade também, mudar de vida. E ter a mente aberta para poder aprender, porque a vida é um aprendizado, você nunca sabe tudo. Todo dia você vai aprender um pouquinho ali, ou é vivenciando algo, ou é passando por algo. Agora, vai da pessoa, eu acho, absorver o que vai agregar alguma coisa na sua vida, algo que você possa passar ou até mesmo aprender com aquilo. Nesses 5 anos e 4 meses eu fui para a penitenciária, tive a bebezinha, tudo, fiquei... Era 5 meses, entrega o bebê com 6 meses, né? E aí eu te pedi tanto perdão para Deus, porque eu estava muito arrependida, né? Do que eu fiz, entendeu? De ter deixado a minha mãe, meus filhos, sabe? E porque eu tinha minha responsabilidade, né? E eu também já tinha feito coisa errada atrás, eu fui errar de novo, né? Mas aí você não sabe qual que é a lei, tipo, que Deus tem um propósito na sua vida, né? E eu pedia para Deus só que eu queria ir embora com a minha filha no colo, mesmo que se fosse para... Eu sei que eu tinha errado, mas se Ele me desse mais uma chance, eu ia me renovar mais uma vez e eu ia mostrar para Ele que eu ia mudar definitivamente. Foi nisso que, faltando um mês para me entregar a neném para minha sogra e para o meu esposo, o juiz me deu a prisão domiciliar. Ele me deu a prisão domiciliar, nem acreditei. Me deu a prisão domiciliar, eu saí com a minha filha, tudo. A gente ficar presa é um sistema, né, difícil, mas para mim foi
como eu posso te dizer, uma alta reflexão, um novo mundo, o qual eu tive mais vontade ainda de sair e poder fazer as minhas escolhas certas. Eu amadureci, eu fui presa com 18 anos. E eu saí com 24, quase 24 anos. Foi bastante tempo, então eu perdi, mas eu amadureci, né, no pior lugar, mas o qual me deu também novas oportunidades. Terminar os estudos, fazer curso de costureira, curso de panificadora, curso bíblico. Eu conheci a Bíblia dentro da cadeia. Tudo isso que eu estou te falando é opcional. Então, de 3.000, 6.000 presas que está lá, é você que procura isso, né? Não é ele vai bater lá na cela e vai falar, porque a gente já chega com uma discriminação. Você traficou, a outra roubou, a outra não sei o quê, então é você que tem que buscar ser melhor. Quando eu cheguei, eu falei, isso não é pra mim, é onde eu tô. Mas eu sabia que a minha realidade era aquela, então eu queria mostrar realmente o que eu tinha para oferecer. Não era só carregar uma droga, então eu fui procurar a professora para me estudar. Eu fui procurar... O primeiro Sedex que eu recebi da minha mãe foi uma Bíblia. Desculpa. O qual ela era a coisa mais importante para mim. E eu sofria demais vendo ela naquela situação, porque sabia que ela não me criou para isso. O ponto principal, muitas pessoas falam que o ponto principal é a família, né? Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que se eu mesmo não querer mudar, não tem como eu ajudar minha família, né? Então acho que o ponto principal foi tudo que eu sofri, todas as percas que eu tive. Esse foi o ponto principal e eu realmente cansar dessa vida porque eu tinha certeza, se eu não parasse, eu ia ficar nesse bumerangue, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não queria isso mais na minha vida. É complicado, porque dentro do sistema penitenciário, como eu disse, você não tem a possibilidade de ter pensamentos bons, né? Porque a todo momento é a pressão, é o psicológico, mas se você não parar e pensar, falar, pô, se eu continuar aqui, vai complicar, né? Vou viver nessa vida pro resto da vida, preso, longe da família, de filhos. Então acho que você tem que ter uma força de vontade muito grande de querer mudar. Difícil, mas tem que ter. Eu não nasci no berço criminoso. Eu trabalhei pra caramba, sabe? Então, quando eu entrei dentro do cárcere, eu já entrei com esse pensamento de recuperar a minha verdadeira identidade. Quando eu entrei dentro do cárcere, a primeira visão que eu tive, eu tô num lugar que não é meu. Eu só tô aqui porque eu errei, mas esse lugar não é meu. Essa terra não é terra desconhecida, eu não conheço esse território. Então eu não faço parte disso aqui. Você vê a vida que você estava até ontem. Ontem eu estava lá fora e hoje eu tô aqui, preso. Meu Deus do céu. E aí você começa a ver tudo isso aí, você começa a enxergar. E aí você fica meio confuso, porque você quer pôr a culpa na sociedade, primeiramente. Você quer pôr a culpa em alguém, você não quer admitir ainda que você está ali porque você fez errado. E você quer justificar. Pô, se eu estivesse trabalhando, eu não estava aqui. Não, mas você está aqui não foi porque você não estava trabalhando. Você está aqui porque você foi roubar. Aí você quer pôr a culpa em outro, mas você não quer reconhecer que você está ali porque você falhou, você quer justificar. E aí você entra num martírio. Porque enquanto você não admitir que o culpado de estar ali é você, não é a sociedade, não é o desemprego, não é ninguém, é você. Porque era melhor você ter ido vender latinha do que você ter roubado. Era melhor você até pedir esmola do que você ter roubado. Porque você está desempregado, te dá o direito de tirar de quem tem. Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam. Eu via que o céu me nascia dos dedos, a ursa maior eram ferros acesos. A gente que foi presa, a gente passa por muitas dificuldades, é uma luta constante. Ela parece que ela não acaba, entendeu? Você passou por um processo, mas é uma coisa persistente na sua vida.
Parece que você está ali só lutando, lutando. Isso marca, é algo que você queria esquecer. Eu não sei se todos, mas eu mesmo queria esquecer. Dificilmente acreditar que o preso ele tem poder de recuperação. Então, por conta disso também, que as oportunidades são difíceis, ninguém quer saber de quem que vai dar oportunidade de emprego para um cara que sequestrou. Eu fui preso por sequestro e eu fui trabalhar na loja Poloair, porque o dono da Poloair acredita na recuperação do ser humano. Mas se ele não acreditar, qual que é a probabilidade de uma loja, num shopping, dar uma oportunidade de emprego para um cara que sequestrou? É zero. Eu já falo, é zero. Por quê? Porque quem que vai empregar ninguém quer empregar um ladrão de uma barra de chocolate no mercado. Quem que vai acreditar num assaltante de banco ou num sequestrador? Você está entendendo? Eu procurei uma vaga no Poupa Tempo e me deram de secretária. Como eu tinha recepcionista, eu falei, acredito que é uma vaga de atendente de telefone, vou participar. Éramos em 35 moças e eu fui a única que fiquei. Eu e mais outra moça. Fizeram uma prova entre nós duas e eu passei na escrita. Peguei o uniforme da empresa, peguei crachá, peguei o endereço onde eu ia trabalhar, era um prédio particular para mim ser recepcionista desse apartamento, né? E o qual, na ficha, eu não menti, eu achei desnecessário, né? Eu menti. Na ficha estava escrito se eu tinha problemas criminais. E quais são? E coloquei criminais. Quando eles me deram para dar o vale transporte, a empresa, né, que recruta a gente, eles passaram a perguntar sobre isso. E eu perguntei, eu falei assim, mas essa ficha já tem uma semana que eu fiz, né? Eu tenho problemas criminais, mas você não tem título, tem alguma coisa a ver com o eleitor e tal? Eu falei, não. Aí eu perguntei se era necessário eu falar mesmo. Aí ele falou que sim. Aí eu falei que eu era ex-presidiária. Aí ele contornou um pouco meio a situação, pediu para a recepcionista falar comigo e devolver os uniformes. Esse foi um constrangimento demais. Eu saí de lá como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Foi uma sensação muito ruim. Que o qual a gente pensa até falar, nossa, então eu vou ter que fazer de novo o que eu fiz para conseguir dinheiro. Por quê? Se eu passei na seleção, será que por qual motivo? O cara achou que eu ia fazer o quê na empresa dele? É um serviço braçal. Quando a pessoa sai do presídio, nem sempre ele sai em liberdade total. Ele pode sair muitas vezes em regime aberto, em liberdade condicional e às vezes a liberdade plena. Mas ele sai com muitas demandas. E a gente tem visto que a jornada do egresso é às vezes tão complicada quanto a jornada da pessoa privada de liberdade. Às vezes mais, porque a sua família também espera um pouco mais dele. Enquanto ele estava no presídio, ele se alimentava no presídio, ele se vestia no presídio. Às vezes a família realmente leva alguma coisa para compor o pacote dele lá dentro, mas ali dentro ele está sendo cuidado. E quando a pessoa sai, quantas coisas podem acontecer. E nessa trilha, nesse processo, é importante ele receber atenção. E nessa perspectiva, nós descobrimos a potência de programas onde egressos apoiam egressos. Eles falam um para o coração do outro, porque eles entendem a dor que o outro passou. Bom, eu sou a Karine Vieira, tenho 39 anos, sou mãe de 3 filhos, sou assistente social, sou fundadora e diretora-presidente do Instituto Responsa. E o Responsa, ele nasce da minha história de vida. Passei 15 anos da minha vida no mundo do crime, dos 14 aos 29 anos de idade. E aos 29 anos de idade já estava muito cansada de perder pessoas, tanto para a própria morte quanto para o processo de encarceramento. E eu passo por um processo de reflexão e entendo que não era aquilo que eu queria deixar de legado para os meus filhos e penso em mudar minha realidade de vida. A partir desse momento eu fui buscar entender um pouquinho
do que eu tinha deixado para trás, de quais eram as minhas habilidades. Eu sempre falo que eu passei tanto tempo no mundo do crime que eu já não reconhecia mais quais eram as minhas habilidades fora do mundo do crime. Bom, o Recomeçar surgiu dentro do sistema penitenciário, né, no semiaberto de Valparaíso, onde eu e o Léo conversávamos muito, né, de o que iríamos fazer quando saíssemos em liberdade, né? Porque a gente estava cansado dessa vida, né? E por algumas vezes, nas saídas temporárias, o Léo saiu e aqui ele encontrou um amigo dele que sugeriu uma oportunidade para ele. E ele retornando para o sistema penitenciário, na saidinha, ele expôs para mim a oportunidade que surgiu. E nós demos total apoio para ele e logo em seguida eu, infelizmente, voltei para o sistema fechado. Ele ganhou a liberdade dele e surgiu o Recomeçar. E hoje nós estamos aqui até hoje. O que a gente faz na Responsa hoje? Eu entendo a Responsa como uma agência de impacto social, porque a gente de fato produz impacto na vida das pessoas. O nosso principal objetivo é inserir as pessoas no mercado de trabalho, mas para além disso a gente trabalha todo o entorno, porque não tem como você inserir um ser humano no mercado de trabalho e não pensar que ele é um ser humano, né? Ele carrega com ele toda a sua história, todas as suas dificuldades e os seus desafios. Então a gente acolhe as pessoas que chegam até nós, normalmente elas chegam até nós via redes sociais ou no boca a boca, porque um vai passando para o outro e aí a gente vai tendo uma procura. Elas chegam até nós, preenchem um cadastro inicial, a nossa equipe de atendimento entra em contato, agenda o atendimento com a equipe psicossocial, elas chegam até nós, são acolhidas, nós entendemos quais são as demandas, encaminhamos para os setores do Responsa conforme as demandas. Então a gente precisa de acolhimento psicológico, a gente vai para a nossa equipe psicológica junto com os estagiários que nós temos. A demanda é social. Nossa equipe de estagiários e de assistentes sociais encaminha para as áreas. Então vai para o CRAS, vai para o CREAS, vai para a UBS, vai para diversas instâncias que precisam ser encaminhadas de seus órgãos. Depois que passa por toda essa triagem e acolhimento, as pessoas vão para a capacitação Fênix, que é a capacitação que está acontecendo hoje aqui. Capacitação Fênix, num primeiro momento, no seu primeiro módulo, ela orienta as pessoas para entrevistas de trabalho, fala sobre linguagem, postura, vestimenta, fala um pouquinho sobre empreendedorismo, incentivo e motivação. E depois ela tem os seus outros módulos que vão trabalhando outros quesitos, como espiritualidade, a importância da profissionalização, o pós-empregabilidade, tudo isso vai sendo dividido nos outros módulos. A partir do momento que a pessoa passa pela capacitação Fênix, ela já entra no nosso banco de dados para que ela seja encaminhada para as vagas. O Recomeçar atua, acho que primeiramente, não vou nem falar no acolhimento. É o que muitas pessoas precisam, que saem do sistema penitenciário. Por quê? Muitos que saem, muitas vezes encontram a própria porta de casa fechada para ele. Que as pessoas não acreditam, porque passou um longo tempo no crime, muitas vezes indas e vindas, e quando sai e quer ter não encontra. O primeiro encontro com o Recomeçar é óbvio, é o cadastramento. Após o cadastramento ele vem aqui e conversa com nossos multiplicadores. O que seriam os multiplicadores? Os mediadores, perdão. Seriam os egressos também, que apresentam o projeto. Explanam totalmente o projeto, acolhem com respeito. Aqui a gente zela muito pelo respeito com cada pessoa que entra naquele portão, independente se o cara seja sujo, limpo, bonito, feio, todo mundo tem que ser tratado com o mesmo respeito. Passamos o projeto, como funciona. Após isso, se a pessoa realmente quer, ela vai passar por um processo de desenvolvimento. Que seria esse processo? Um dia com a psicóloga, o outro dia com a pedagoga e num terceiro dia com o assistente social. A partir dali nós estaremos lutando, né, por uma oportunidade de emprego para ele, ou de curso, ou de faculdade, que seja, mas sempre colocando a importância da responsabilidade e o engajamento com o programa. Uma coisa muito importante é trabalhar por resultados. É importante que a política penitenciária para a pessoa privada de liberdade ou para a egressa do sistema prisional trabalhe com indicadores, busque impacto do que ela faz, que não fique perdida na operação, mas que busque o impacto. E o Instituto Ação pela Paz tem a preocupação de trazer e mensurar quais os projetos produzem esse impacto na redução do reingresso da pessoa ao sistema prisional. Dessa forma, nós vamos poder apontar quais são as iniciativas e qual a combinação das iniciativas que o Estado pode compreender
como projetos de impacto. E aí sim dar escala nesses projetos e aprender com eles. O Instituto Ação pela Paz nasceu em 2015. Ele nasceu da inspiração do Jaime Brasil Garfinkel, que na época era presidente do Conselho da Porto Seguro e trazia uma inquietação muito grande com relação à questão do encarceramento. E ele sempre fazia uma comparação com os campos de concentração, onde aquelas pessoas que moravam em volta sabiam o que estava acontecendo ali, mas não faziam nada. Claro que aquelas pessoas estão numa outra condição do que a condição dos prisioneiros, mas o quanto é possível que as pessoas que estão em volta possam ajudar, o quanto as pessoas que estão naquele entorno daquele presídio poderiam fazer alguma coisa e, por vezes, às vezes não se mobilizam. Então, o Instituto ele nasceu um pouco com essa vocação de trazer a sociedade civil para apoiar numa iniciativa que hoje quase fica na exclusividade do poder público. Realmente, custear uma pessoa privada de liberdade e egressa já é um trabalho muito grande. Mas você aprender com o que está fazendo pode impactar na redução dos presídios lá na frente. Uma menina que eu tinha ficado presa com ela em 2006, que me apresentou o projeto. Ela falou, Andressa, tem um projeto ali e tal que... Aí a menina passou o contato da Karine, né? E aí a Karine pegou e marcou com a gente. Como ela estava no início, em 2017, ela estava iniciando, aí ela já fez a capacitação, né, com a gente, tudo. Foi até aqui, aqui mesmo no Cívico, né? Era a inscrição, era até a caneta, não era nada no telefone, né? Como é moderno agora, né? E aí surgiu uma oportunidade para mim. Ela me ligou e falou, Andressa, tem uma oportunidade ali, você não quer fazer a entrevista? É numa confecção. Eu falei, confecção? Karine, meu, eu não sei nem pregar um botão. Meu, você confia em você? Eu falei, eu confio em mim. Então vá. Eu falei, beleza, então. Aí eu fui. A minha qualidade maior é ter um coração bom. Eu posso ter pouco, mas eu consigo ajudar o próximo. E tinha uma vizinha que passava por muita necessidade. E aí eu ajudava ela com algumas coisas que eu podia oferecer, um prato de comida, alguma coisa. E a gente conversando, ela falou assim, ai amiga, eu vou para o Recomeçar, né? Lá tem uma oportunidade de emprego. Eu falei, ai que bom, mas lá é assim, 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 de ex-presidiário, eles dão oportunidade só para assim. Eu falei assim, nossa, onde é? Aí ela falou, por quê? Porque ela não sabia, né, que eu era ex-presidiária. Aí eu falei, porque eu também, né, eu não arrumo emprego por isso e tal. Eu expliquei para ela e ela me indicou. Tem alguns programas assim, mas igual esse aqui, eu nunca tinha ouvido falar. Ajudar com a passagem, não. Entendeu? Ajudar com cesta básica, nunca ouvi falar. Que alguém vai, não, leva uma cesta básica, entendeu? Te preparar antes para você chegar numa um emprego, como que você vai fazer um currículo, como que é escrita, tem professor, assistente social, um programa igual esse? Não, nunca participei. Eu conheci o Responsa desde o começo, né, da fundação. A dona Karine é minha comadre e eu frequentava a casa dela, porém não tinha oportunidade ainda devido à minha situação de foragido, né? E assim que eu saí dessa vez, eu já fiz o meu cadastro lá no Responsa, pedi um apoio social e psicológico, né? E acabou que tendo uma oportunidade de eu ingressar num trabalho, juntamente com a Ielo, né? Antes de até mesmo os patinetes irem para a região de São Paulo, eu comecei a trabalhar com eles no marketing. Abri no Brasil a primeira empresa de patinetes elétricos compartilhados, né? E a dúvida das pessoas que falavam sobre o negócio era que ia ser impossível fazer esse negócio no Brasil, porque os patinetes elétricos soltos na rua iam ser todos roubados, né? Nesse momento eu já tinha tido uma história de terceiro setor, já tinha feito filantropia, já tinha trabalhado muito em comunidade. Decidi que eu ia minimizar esse problema trazendo a comunidade para dentro da empresa, né?
e comecei a contratar os meninos de comunidade, de periferias, que eram próximas à nossa área de trabalho. E eu tive uma experiência para mim que eu não consigo esquecer. Eu logo tinha chegado do Brasil, eu fiquei morando 10 anos nos Estados Unidos, voltei para fazer essa empresa de patinetes e entrei numa loja de brinquedo para comprar um brinquedinho para minha filha e tinha uma vaga, né? Precisa-se de auxiliar de estoquista. Aí entrou um menino claramente de comunidade na loja e falou: olha, eu gostaria de aplicar para essa vaga de auxiliar de estoquista. Aí a moça da loja perguntou: você tem experiência? Ele falou: não. Ela falou: então não serve. Eu olhei aquilo e falei: mas que raio de experiência precisa para ser auxiliar de estoquista, né? E aí é que você entende por que os meninos vão para o crime. Porque o crime não pede se você pergunta se ele tem experiência anterior, né? Enfim, então aquilo foi muito marcante para mim e eu usei como estratégia na empresa de defesa, né, trazer as pessoas da comunidade para dentro, porque se os patinetes eventualmente fossem roubados, que seriam, eu teria um relacionamento com as comunidades, teria alguém lá dentro que estaria se beneficiando com a empresa, né? Então eu teria interlocução com as comunidades, né? Só que em um determinado momento a empresa cresceu tanto e o assédio era tamanho, né, porque a empresa tinha muito patinete, muita bicicleta e também tem muito menino de rua, né? Eles vinham para Faria Lima, para Paulista, para tentar andar de patinete, roubar o patinete, enfim, eles também queriam, normal. E a gente entendia que eram menores, infratores, que normalmente tinham uma família super desestruturada, né? O pai está preso, a mãe faleceu, enfim. E que a polícia não ia fazer nada, o nosso time interno, esses meninos, também não eram os responsáveis por evitar esses delitos, e surgiu a ideia da contratação de egressos do sistema prisional para fazer o monitoramento das ruas para a gente. E aí a gente contratou 100 egressos de uma vez, através do Instituto Responsa, e foi uma experiência muito bem sucedida, porque para a empresa, né, além da gente recuperar o patrimônio, gerar um sentimento de propósito para as pessoas que trabalhavam dentro da empresa. A gente falava que a gente não fazia só mobilidade urbana, mas fazia mobilidade humana, né? Além disso, quando um egresso na rua abordava uma criança que estava cometendo um delito ou um morador de rua roubando, explicava para ele que a empresa era parceira das comunidades, que estava dando uma oportunidade de trabalho para ele, que ele tinha ficado tantos anos dentro do sistema e que ele não deveria seguir esse caminho. E aí, portanto, a gente olhava isso como um círculo virtuoso de geração de valor compartilhado. Marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes. A cidade vazia, da cor do asfalto. Alguém me pedia que eu cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? O trabalho que nós fazemos é um trabalho de reintegração, entre aspas, eu não gosto dessa palavra de né, mas é o termo técnico usado, e ressocialização. A gente pode falar integração e socialização. É importante que as pessoas que saiam do cárcere, elas tenham a oportunidade de se integrarem, de se socializarem para que elas possam transformar suas realidades de vida. É isso que o Responsa faz. O Responsa trabalha nesse sentido. O Responsa promove um processo de transformação que parte da vontade da pessoa e a gente auxilia essas pessoas nesse processo. Hoje o que eu faço é isso, é resgatar e transformar, mostrar para o pessoal aí que tem uma porta chamada Recomeçar, que eles podem dar a volta por cima, que não é difícil, que se até hoje falaram para você que você não ia poder, que você não tem jeito, hoje, a partir de agora, você pode ter certeza que falaram mentira para você, que você tem condições sim, você pode mudar a sua história, você pode reescrever a sua história a partir dessa oportunidade. E aí a gente, a nossa missão hoje é empoderar, é passar uma ideia positiva para as pessoas dar a volta por cima, assim como a gente conseguiu dar. E o que eu acho muito importante nesses projetos é a hora que eles começam a se perceber como sujeitos da transformação. Eles saem do papel de vítima, reconhecem que a vítima foram as pessoas que foram atingidas pelo crime, mas eles conseguem superar através das suas próprias decisões. Então, alguns voltam a estudar,
alguns são vocacionados por empreendedorismo e não é fácil, essa trajetória é desafiadora, porque as empresas têm medo de empregar um egresso. Então, a outra vantagem de ter um programa é que quando uma empresa precisa de uma pessoa e ela fala, olha, eu vou fazer uma experiência com egresso, é bom que essa pessoa tenha passado por um recrutamento, passado pela formação moral, tenha elevado um pouquinho mais a sua cognição, suas compreensões de mundo, para que ele consiga entregar agora de outra maneira. Então, o que a gente tem visto é que as empresas querem ajudar, mas elas não sabem nem como começar. Elas querem dar uma oportunidade, mas elas têm medo. Então, à medida que você consegue colocar programas que fazem esse recrutamento, fazem um monitoramento, o empresário se sente mais seguro e fala, olha, eu posso ajudar, sim, a reduzir a violência do Brasil empregando um egresso. Trabalho para ajudar justamente as pessoas do meu lado da sociedade, da elite, dos empresários, a abrirem os olhos que contratar egressos, né, apesar do tema ser polêmico e ter muito preconceito, é um combate à violência direto. Porque você está diminuindo a violência por causa que você não der oportunidade à única alternativa que esse sujeito que saiu da prisão, que normalmente sai com multa, sai devendo, né, é através do emprego. Se ele não tiver emprego, qual a outra alternativa que ele vai ter para botar comida na mesa para a família? Enfim, então assim, eu acredito que é importante esse trabalho, eu me engajo, né, e pretendo trazer outras pessoas, e se eu não trouxer ninguém, eu vou continuar fazendo, entendeu? Porque essa é a minha responsabilidade. Eu sou um cara inconformado com a necessidade que eu tenho de viver preso, dentro de muro alto, segurança, carro blindado, cachorro, enfim. Essa sociedade, esse modelo de sociedade o qual eu vivo, para mim, não funciona. Enquanto for bom só para mim, só eu ter recursos, só eu ter dinheiro, só eu ter acesso às coisas, claramente não vai funcionar. Só vai melhorar para mim quando melhorar para o outro. Então, em vez de eu gastar dinheiro em segurança pessoal, se eu ajudar o outro, eu não vou precisar gastar dinheiro em segurança, porque o outro não vai precisar roubar, porque ele vai ter oportunidade. E eu vejo esse projeto assim como um alicerce. Eu vou falar para você, se eu não tiver... Graças a Deus, Deus foi bom e foi essa menina que me indicou, né, no projeto. Eu não sei, eu acho que eu estaria na vida do crime de novo, eu estava presa, ou sei lá. Mas eu agarrei a chance, né? Eu agarrei a chance, esperei a minha hora e a minha hora chegou. E aí eu falo para você, sua hora chega, você também tem que saber agradecer, né? Então, tipo, eu mostrando para ela que através do projeto que ela tem, que ela consegue renovar pessoas, ela consegue, é só você querer, né? É só você querer, todos os dias. Hoje eu faço parte de uma equipe, né? Eu trabalho num aplicativo, uma plataforma de compras online, né? E já faz 1 ano que eu estou trabalhando com eles. E para mim, assim, é gratificante poder continuar dando continuidade na minha trajetória, né? Hoje eu já vivo uma vida diferente, hoje eu já penso de outra forma, hoje eu já vejo o meu serviço, a minha primeira casa, né? A minha segunda casa, né? Porque é ali que eu passo todos os meus dias, é ali que eu passo a maioria dos meus dias, então eu dou o meu melhor todos os dias. Lá no meu serviço, minha chefe sabe que eu sou egressa, né? E ela sabe que eu preciso muito do meu trabalho, porque não pelo dinheiro, eu preciso do meu serviço porque é através dele que eu tô na rua, né? Porque eu tenho até 2023 para me pagar minha pena e o dinheiro é bom, mas a liberdade é muito mais. Sem ela, você não anda para lugar nenhum, né? Aqui a autoestima fica elevada. Aqui você se sente como se fosse... Nossa, alguém acredita em mim, entendeu?
Alguém está acreditando na gente, alguém vai dar uma oportunidade, tem alguém para ajudar. Porque eu acredito que a gente nunca pode se bastar. Eu não preciso de você, você não precisa de mim, né? Aqui é assim, aqui eles acreditam, aqui é uma coisa que você sai daqui melhor, com vontade. Eu vou arrumar meus documentos logo. Eu vou bater lá na porta do fórum, porque aqui eu vou arrumar um serviço. Poder trabalhar é tudo, viu? Nossa, tudo na minha vida. Eu vou falar pra você, eu não consigo ficar, não vejo Andresa sem trabalhar. Não consigo me ver sem um emprego, sem levantar cedo, sem poder receber aquele meu salário e falar, nossa, hoje eu posso pagar minhas contas, né? Eu vou no mercado, eu compro as coisas. Não era igual ostentação de antes, mas eu compro o necessário, o que precisa, né? Eu sei que eu posso comprar uma bolacha, eu posso comprar um chocolate para minhas filhas, né? E tudo com dinheiro limpo, né? Dinheiro honesto, né? Eu costumo dizer que quando você entende que você tem que recuperar, fica mais fácil. Porque quando você sai aqui fora, você já não encontra mais aquela muralha, sabe? Você não encontra mais aquelas portas fechadas. Você não encontra mais aquela dificuldade. Por quê? Porque você recuperou. Então, se você não arranjar um trabalho registrado, você vai arranjar um trabalho. Você vai pegar uma enxada, você vai pegar um saco de estopa, vai catar latinha, você vai trabalhar no farol vendendo água, você vai trabalhar na feira, você vai sair aí dando plaquinha, preciso de trabalho, mas para lá você não volta. Por quê? Porque você está recuperado. Quando você não tem certeza da sua recuperação, você também ainda não está forte para falar não. E aí a primeira tempestade que você tiver, você volta a delinquir, você volta a cometer crime. Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçava no riso, abraçava de menos. De costas voltadas, não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Se eu tivesse lógico, não vai ter como. Se eu tivesse a cabeça, eu nunca entraria na vida do crime. Não entraria. Porque eu perdi muito tempo. Tive experiências que eu vou levar para minha vida? Com certeza. Muita experiência de vida. Mas pro crime, nunca mais. Nunca eu colocaria o pé no crime. Porque só eu sei o que eu perdi, né? As minhas dores, as cicatrizes que ficam dentro de nós, né? As humilhações. Então acho que é uma experiência marcante na vida de quem passou. Tem pessoas que falam, eu imagino. Não, você não imagina como ser. Você não imagina. Porque não tem como imaginar como é quem não viveu, né? É uma situação muito complicada. Mas eu não faria de novo. E não tem nada que hoje faça eu retroceder pro crime. Nada. Não tem. Ressocialização é a pessoa voltar para a sociedade, não é? Sim, claro que eu acredito. Eu sou prova viva disso. Acredito, é só querer, né? Não adianta você mostrar... Você tem que ir com a fé e com a coragem. Mostrar que, em primeiro lugar, o seu valor, né? Independente que você passou no passado. Sim, sempre vai ter essa marca. Sempre vai ter, eu sou uma egressa. Sim, eu sou uma egressa. Mas hoje eu tô renovada. Hoje eu trabalho, você entendeu? Hoje eu não vivo mais daquela vida passada, porque tudo que passou que passou na sua vida atrás, você não pode ficar levando para a sua vida inteira. Porque, um exemplo, eu que fiquei muito tempo preso, vivia outro mundo. Então eu estou me descobrindo e aprendendo a viver na sociedade, né? Trabalhando, lutando, é um dia de cada vez. E muito importante também a gente ver que não é o preconceito só, porque o preconceito está aí, não vai mudar, nunca vai mudar. Às vezes numa classe social, às vezes pela sua cor ou pela sua origem.
Então a gente tem que aprender a lidar com isso e aceitar, porque hoje eu não julgo as pessoas que me julgam ou têm preconceito de mim, tanto família quanto às vezes até estranho, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu fui, o que eu quero pra mim e o que eu sou hoje. Todo mundo pode falar de mim, mas só quem sabe quem eu sou eu mesmo. Eu sei. E eu sei o que eu queria. E o que eu mais queria era reescrever a minha história. Eu não via por quê, eu vou falar por quê. Porque eu tinha 4 filhos. E eu queria deixar um legado. Eu precisava mostrar para os meus filhos que o meu erro ele é inadmissível. Mas eu ia mostrar para eles, eu queria mostrar para eles nas atitudes. Tá? Não só chegar e falar, o pai não vai fazer mais isso, não. Eu queria construir um legado, construir algo que quando eles soubessem, eles vissem, eles falassem, caramba, mano, o velho ele errou pra caramba, mas deu a volta por cima. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão que quer o seu mal. Começa por aí. As escolhas e você ter o apoio também, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu ouviria mais eles. Talvez eu passaria pela mesma coisa, né? Mas seria, talvez não, se eu ouvisse verdadeiramente e ter feito as escolhas e os desejos deles, eu não estaria aqui. Talvez eu estaria aí. Se o fim está traçado, de que serve a terra vista? Se o barco está parado, de que serve ter a chave? Se a porta está aberta, para que servem as palavras? Se a casa está deserta? Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam. Eu via que o céu me nascia dos dedos, a ursa maior eram ferros acesos.